Muito bem-vindos a mais uma abertura de mercado com MDR. Nesse vídeo você vai ver tudo o que precisa para planejar seu day trade, swing trade e ganhar muito dinheiro na Bolsa de Valores para conquistar a sua liberdade. E a liquidez sumiu, fechamos o mês de julho, né? Hoje, 1º de agosto, aliás, um dia muito importante hoje para a Bolsa. Nós vamos ter payroll no mercado americano, nós vamos ter a volta do STF, por incrível que pareça, né? Isso aí é até triste de falar, porque a volta do recesso do STF não deveria ser um tema de bolsa de valores, né? Mas infelizmente a gente tem que falar sobre essa porcaria aqui, né? E nesse momento nós temos lá os bancos brasileiros, isso é notícia na grande mídia. Os bancos brasileiros discutindo com seus advogados internacionais para saber o que fazer com Alexandre de Moraes. Então, assim, é brincadeira um negócio desse, né? Então, num primeiro momento, é um consenso que todos os cartões internacionais têm que ser cancelados, que se ele tiver conta internacional tem que ser cancelado, transações que envolvem dólar não pode acontecer, mas não sabem se fecha a conta dele no Brasil ou não. Isso não deveria, assim, no final das contas vão chegar à conclusão que todo mundo chegou, né? No mundo inteiro tem mais de 600 pessoas que já sofreram essa sanção e todos tiveram sua vida financeira totalmente finalizada, né? Então, essa discussão vai chegar no mesmo lugar. Agora, o grande problema que nós temos ainda é a questão de que provavelmente o STF, que acha que é o dono do mundo, né, vai falar que no Brasil vai ser diferente. Os bancos brasileiros vão ter que manter as contas do Alexandre de Moraes abertas. Aí nós vamos ter um problema com os bancos e nós vamos ter, e lembrando, as ações dos bancos, elas puxam demais o Ibov. O Ibov não anda nem para cima nem para baixo sem os bancos. Então, se vier uma lei dessa e os Estados Unidos começar a mandar multas bilionárias em cima dos bancos brasileiros, nós vamos ver as ações desses bancos despencarem. Esse é o grande risco e isso está acontecendo hoje. Está acontecendo hoje, não, está acontecendo no momento, né? Hoje nós vamos ter provavelmente um discurso inflamado lá no STF, o Alexandre de Moraes mandando o dedo do meio pro Trump, esse tipo de coisa. Então isso só piora, o índice está ali beirando perder mais um fundo, né? Está virado para baixo e o dólar está beirando romper um topo, e esse é o caminho mais provável. Ontem nós tivemos, inclusive, os DIs com um dia de alta aí, né? Podemos aí ter, inclusive, mais altas dos DIs, e o mercado está desse jeito. Com relação ao mercado internacional, uma coisa que não ajuda também é que está com cara de formar um topinho ali para o início de uma correção. Então, o mercado subiu demais, né? E ontem tivemos um dia ali onde engolfou o SP500, Nasdaq e tal, apesar dos balanços continuarem vindo bem. Apple veio com balanço bom, tá com indicação de gap de abertura, gap de alta, mas o mercado americano parece que cansou um pouquinho, né, daquela alta. E então hoje entra também as tarifas, né, do Trump, vamos ver como é que reage, mas parece que vamos dar uma corrigidinha, tá? Se o mercado americano resolver corrigir, o mercado internacional resolver corrigir, é mais um motivo para o mercado brasileiro corrigir. E além disso, falando sobre a capa aí do vídeo, né, a liquidez no Brasil está realmente ridícula, né? Já falei sobre isso daí no vídeo da análise semanal da semana passada. Nós estamos num patamar de liquidez baixíssimo, né? E comparado lá ao nível de quando nós estávamos no impeachment da Dilma, né? Se você corrigir pela inflação. Então, assim, realmente não tem fluxo a nossa bolsa e bicicleta que não anda cai. Então, é mais ou menos isso que está acontecendo, tá bom? Então, se você está chegando agora e ainda não me conhece, meu nome é Maurício de Roberto, mais conhecido como M10. Se você curte o conteúdo, já deixa o seu like, se inscreve no canal. Se inscreve lá também no Instagram, @mfmodano, tem live todo dia às 8h15 da manhã. Se quiser operar com a gente no Método X, tem link na descrição do vídeo. Então, turma, começando aqui pelo mapa de calor do mundo, né? Então, nós estamos aqui mais vermelho, né? Começando a virar um pouquinho para baixo, né? De novo, uma correção numa tendência de alta, tá? Nada demais. Mas nós vamos ver isso daí nos gráficos. E o SP500, onde a gente vê aqui algumas magníficas, né, como a Apple, que abriu com um gapão de alta de quase 10%, depois corrigiu, mesmo assim ainda fechou com 4% acima, né, a Meta não abriu com gap de 10% e não corrigiu nada, né, fechou aqui com 11% acima, mas em geral o mercado inteiro aqui está dando uma corrigida. E isso daí, obviamente, não ajuda o mercado brasileiro, né? Se a gente estava indo para baixo, com o mundo inteiro indo para cima, imagina se o mundo resolver fazer uma correção mais acentuada. Por enquanto ainda não é essa a preocupação, mas pode acontecer.
Então aqui nós já vemos que o VIX ontem fez um candle de alta e hoje ele já está trabalhando aqui acima dos 18 pontos, né? Se ele resolver dar uma esticada aqui até os 22, por questões de Estados Unidos mesmo, né? Nós temos lá, o grande ponto que está acontecendo lá nos Estados Unidos foi o anúncio do Powell. Tipo, o mercado está já aceitando que corre o risco de não ter nenhum corte de juros esse ano. E esse é um risco real, tá? Pela conversa do Powell foi isso. E aí o que acontece? Se a gente tinha uma expectativa de corte de juros, isso daí estava no preço. Se não vai ter corte de juros, vai ter uma correção no preço, tá? É isso que está acontecendo. Então nós temos os juros aqui americanos continuando no mesmo patamar, o europeu querendo fazer aqui mais uma pernadinha de alta, né? Muito ruim. E o japonês também aqui está consolidado, mas numa tendência de alta, né? Então, juros por enquanto ainda é para cima, né? Aí a gente olha aqui o SP 500, veja que ontem essa barra aqui engolfou e hoje já durante a madrugada ele está corrigindo. Como eu disse, não é nada para se assustar, lembrando, nós estamos acima do topo histórico, esse negócio pode voltar aqui até fazer uma correção, ele estava aqui acima dos 6.400 pontos, ele pode voltar aqui para os 6.100, 6.150, tranquilamente, isso aqui no gráfico não vai fazer diferença nenhuma, né? Mas é uma correção, querendo ou não, né? Que afeta todo mundo aí, então tem que ver as posições, né? A mesma coisa a NASA, que também ela deve vir aqui testar esse topo anterior rompido e faz parte do processo, é até saudável, né? Que faça essa correção para dar novas oportunidades de entrada. O Dow Jones, que estava prestes a romper o topo, agora está dando uma voltada, deve voltar para essa região aqui, onde estava consolidado, e o Russell 2000 também, olha só, gap de abertura aqui já, gap de baixa, perdeu um pouco a força aí para romper. Quando a gente olha aqui a Europa, que o DAX aqui estava querendo romper o topo, perdeu esse fundo aqui, então agora nós estamos falando de ele poder ficar aqui numa consolidação mais ampla por mais tempo, né? E voltar a vir testar esse fundo aqui. Aí nessa região é uma região interessante de compra. O Reino Unido consolidou aqui, pode se perder esse fundo aqui, aí aquela compra desconfigura, né? E a França também vai estar com cara de que vai vir testar esse fundo aqui, né? Indo aqui para a China, ela já estava fazendo uma correção, mas de novo, um zigue-zague de alta, né? Vindo aqui testar fundo. Então, agora é a hora de ter paciência, né? Administrar as posições e esperar o mercado fazer um fundo para comprar mais barato. A tendência é de alta, então a gente tem que continuar procurando compra, isso aqui não é hora de vender. A não ser que você for fazer algum day trade aí no curto prazo, né? Então, por exemplo, vamos colocar aqui a Nasdaq, né, nos 60 minutos, só para vocês entenderem. Então, o que acontece? Você vê aqui que ela, de repente, fez essa... Estava aqui, olha, tinha rompido o topo e tal, aí de repente virou aqui para baixo, né? Essa daqui é uma venda difícil de fazer, pelo menos no meu jeito de operar. Por quê? Porque a gente não tem ainda um teste de topo e nós somos um ativo em tendência de alta, né? Agora, o que acontece? Vamos supor que ele segura aqui nessa região e aí tenta fazer um repique, aí volta para cá, assim, e aí marca um topo e começa a virar para baixo, com essa média aqui virada para baixo, aí sim eu começo a vender no day trade, tá? No swing trade não, porque a tendência macro é de alta. Só para dar um exemplo, tá? Mas é um trade mais difícil de fazer. Então, o Japão, ele continua aqui perto do topo histórico, né? Está fazendo sua correção. Ele tinha dado uma reação ontem, hoje está voltando um pouco. O mercado inteiro aí está dando uma desanimada, né? O mercado dos emergentes acabou voltando aqui junto com a China e o nosso EWZ está aqui prestes a perder fundo. Tem tudo para perder fundo, né? Agora que a gente olha os gráficos no Brasil, a gente vê que esse EWZ aqui tem tudo para perder o fundo. O petróleo deu uma parada ontem aqui na região de 73, o minério de ferro também parou de subir, tá? Fez um belo dia de baixa ontem, né? O cobre está aqui embaixo, corrigiu bastante, né? E o ouro se segurando aqui nessa região ainda, a mesma coisa, a prata fazendo a correção aqui, a prata pode vir testar aqui esses fundos, né?
de novo, zigue-zague de alta, né? Então fez um belo rompimento, andou bastante, agora está voltando. E a platina, a mesma coisa, andou pra caramba, está voltando, né? Então se a gente coloca aqui um Fibonacci aqui, você vê que ela está na primeira retração de Fibonacci, né? Pode voltar bastante ainda, sem problema nenhum, tá bom? Olhando aqui o dólar continua se fortalecendo, trabalhando aqui na região dos 100, né? Ontem teve aqui um dia de alta ainda pequenininho, mas está para cima. E com isso, com o mercado está fazendo essa correção, o Bitcoin também está fazendo a correção. Então, o Bitcoin, vamos torcer para ele vir aqui para essa região dos 106, entre 100 e 106, essa região aqui seria uma boa região de compra, né? Mas precisa esperar ele fazer aqui a correção dele e dar o sinal, tá? Agora o rompimento aqui está anulado. E o Ethereum também, se perder fundo aqui, ele pode vir fazer uma correção, voltar para os 2.800 e aí dar outra oportunidade de compra, tá? Isso aqui não é ruim, tá? Isso aqui é bom. Isso aqui é a oportunidade de você pegar ativos que estão em tendência de alta, eles fazem uma correção e você pega uma nova pernada, tá? O que você tem que saber fazer é administrar os trades conforme você está indo, né? Tem que fazer parcial, colocar grana no bolso e tudo mais, né? Olha, a Apple, gapzinho de alta aqui, mas sem fazer o rompimento. Como o mercado pesou, vai ser difícil dessa Apple romper o topo aqui agora, né? Então, o balanço dela foi bom, né? E, aliás, falando em balanços, hoje nós temos aqui as petroleiras, né? Exxon, Chevron, tem algumas empresas aqui, as principais já foram. No Brasil nós temos a Marco Polo hoje, mas ontem, olha só, nós tivemos a Apple aqui, a expectativa era 1,42 de earnings per share e foi 1,57 e a receita era 89 bilhões, foi 94 bilhões. A Amazon também foi bem, olha só, de 1,32 para 1,68 e aqui a receita foi uns 5 bilhões a mais, né? Mastercard também foi bem e assim por diante, né? A EV decepcionou um pouco aqui, a TIM foi positivo, mas o mais importante é aquilo que eu tenho mostrado sempre, né? Olha só, praticamente a dominância dos verdinhos, né? Todos os resultados acima da expectativa, né? E hoje nós temos aqui às 9h30, tem que ficar esperto, tá? Que pode chacoalhar. Nós temos aqui o payroll, não farm payroll às 9h30, então tem essas notícias aqui e pode dar uma chacoalhada no mercado. Como o mercado já está corrigindo, o mercado americano, ele pode dar uma espetada para baixo, tá bom? Então fique esperto. E aí, olha só, a Microsoft que abriu com aquele gapão, né? Ontem deu uma voltada, hoje está aqui abrindo com um gapzinho de alta. A Amazon, depois do balanço, olha só que interessante, né? O balanço foi muito bom da Amazon, mas olha só o gap de baixo aqui. E ela está abrindo aqui numa região interessante. Eu sei que o mercado está meio pesado, mas essa região aqui, se der um sinal de compra, é um belo motivo para comprar a Amazon, tá? O Google também está abrindo com gap de baixa. O Google precisa voltar mais aqui para essa linha de tendência, mais para essa região aqui dos 180 para a gente falar de compra, né? Aqui não é o lugar de se envolver. A Meta, que fez o gapão de alta, hoje está com um gapzinho de baixa, mas nada de se assustar, pode até vir fechar o gap e aí nesse topo histórico é uma oportunidade de compra também. Netflix continua fazendo sua correção, a Tesla continua aqui espremida, e a Nvidia, que tinha ido muito bem, olha só, está abrindo com gap de ontem, devolveu e está abrindo com gap de baixa aqui. Então você vê que, em geral, as magníficas também estão entregando um pouco a rapadura, né? Mas é porque subiu demais, né? Então você pega essa Nvidia aqui, por exemplo, aqui do fundo do tarifaço até aqui o topo, ela dobrou de preço, né? Subiu 100%, mais de 100%, então é normal, e sem olhar para trás, né? Então é normal fazer uma correção, né? Vamos ver o Brasil agora. Então, turma, olha aqui, o DI ontem, 2 dias seguidos aqui, desde de quarta-feira, com o anúncio de que não vai cortar juros, né? E ainda mais com o Powell falando que não vai cortar juros, aí fica mais difícil ainda a situação do Brasil, né? Então subiu quase 1% aqui o DI ontem, né? E o que eu estava falando de liquidez é isso daqui, olha, o Ibov, no gráfico mensal, olha só, fez uma bela de uma barra de baixa aqui, né? Caiu 4% no mês, engolfando 2 meses aqui, e as outras vezes em que ele fez barras assim, parecidas com essa, olha, vamos
ver aqui, aí nós temos aqui, temos aqui, temos aqui, temos aqui. Então, assim, em geral, a gente vê o que acontece depois, né? São correções que acabam acontecendo e aqui, no contexto que está, tem tudo para fazer uma correção e se bobear, vir testar aqui a região dos 120 mil pontos novamente. Ou seja, isso daqui é uma grande consolidação, né? Então, ele pode voltar aqui. E eu acho que tem uma boa probabilidade disso acontecer, a gente vai operar com isso daí na cabeça. Tá? Então, olhando aqui o índice, veja que ontem ele veio aqui desafiar o fundo novamente, não perdeu o fundo, né? Mas, como eu disse, hoje pode ser um dia turbulento, né? Não só por causa do payroll, mas o que está acontecendo no Brasil. Se perder o fundo aqui, tem venda e ele tem espaço para cair, tá? Só tem venda no índice. O dólar é só compra, né? Então, se tivemos um dia de alta aqui, ele vem desafiar novamente essa região dos 5.650. E veja que os 60 minutos está bem bagunçado, está difícil de operar. Em algum momento eu acho que ele deve romper esse negócio aqui para cima e aí pode dar uma pernada grande, né? Então só tem compra. As small caps, para mim é venda. Ontem teve um dia de baixo, se perdeu o fundo tem venda. O Itaú até que está se segurando aqui, mas eu estou com a pulga atrás da orelha com os bancos, né? Bradesco aqui o Bradesco, ele estava forte, né? Olha, assim, não é para fazer nenhum trade simplesmente porque acha que pode acontecer alguma coisa, tá? A não ser quem sabe mexer com opções, fazer alguma coisa em opções para fazer uma aposta, né? Mas fora isso, tem que esperar a configuração do gráfico, né? Então, assim, se não der um sinal aqui, tá vendo? Sabe? Tá complicado também, né? Tem que perder o fundo aqui para dar venda. O Banco do Brasil tá mais claro, né? Então, esse daqui, inclusive até porque é ele que paga o salário de Xandão, né? Pode ser o mais impactado. Perdendo fundo aqui tem venda, né? E ontem deu venda também, né? A Vale continua na bagunça e a Petrobras, enquanto o petróleo estiver sustentando ali naquela casa dos 73, 72, é difícil da Petrobras cair, né? Se ele virar para baixo, aí a Petrobras desce junto, tá bom? Então, turma, era isso aí que eu queria falar, espero ter ajudado. Se você ficou até aqui e curtiu o conteúdo, por favor, antes de ir embora, deixe seu like. Se ainda não é inscrito, considere se inscrever no canal. Se inscreve lá também no Instagram, @mfmoderno, tem live todo dia às 8h15 da manhã. Se quiser operar com a gente no Método X, tem link na descrição do vídeo.